Porque eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. Cara, eu não parei pra ouvir, talvez, aí agora podem me julgar, né, mas assim, eu não boto fé. Mas aquela que tá em alta, Ana Castela, essa questão do sertanejo mesmo, universitário. E lembrando, gente, sertanejo tem muita música crítica. Pô, o Jean me mandou outro há um tempo atrás, de dois caras, assim, fazendo uma baita crítica. Cara, deve ter uma música de 30, 40 anos atrás, já sobre agronegócio, mas principalmente sobre queimada, tudo. Tem, pô, quando a gente fala de sertanejo, pega moda de viola, a questão que agora é só rentável. Tem forma, mas não tem conteúdo. É isso. A questão do sertanejo atual. A música te faz pensar, ela é violenta e não necessariamente tem. Isso é ruim, né? Porque entra aquela história. Eu fico sempre pensando sobre o. Eu não acho que toda história que se fala de periferia, de favela, porque, gente, é que nem eu falo assim, ó, é que favela, eu tenho muito uma construção na minha cabeça que é morro, a gente se habituou com isso, né? Mas em Palhoça, a favela é plana, né? Então já começa por aí, como que os temas se encaixam. Mas eu fico pensando sobre a questão da violência, né? De como que vai sendo agredido, coisa. E eu lembro que eu estava um dia passando, para quem não sabe, Palhoça é Grande Florianópolis, mas eu voltando de um outro bairro, indo para casa, e aí rua trancada, lixeira, tem umas lixeiras aqui móvel, né, grandes, pegando fogo, e aí, caralho, o que que tá acontecendo, né? Cara, e aí, olha só que violento. A grande questão é que a galera estava se manifestando porque a polícia tinha matado um jovem sem justificativa. É, Eles pegaram, atiraram, pelo que eu lembro, pelas costas, que não surpreende também, né? E lembrando que Santa Catarina é tranquila, tá? Ainda é de boa. E pegou e é isso. E aí eu penso, pô, Santa Catarina, que é considerado ainda de boa, que já também teve, não tem tanto tempo, matou um guri negro de 14 anos porque acharam que ele estava com fuzil. Cara, não tinha porra nenhuma a ver com fuzil. Mas a polícia é isso. Atira primeiro, pergunta depois. Ela treinada, a polícia militar é treinada sendo jogada no mato e treinamento de guerra, né? Então é isso que ela aprende. E aí entra. Imagina tu sempre sendo violentado pela polícia, né? De certa forma, assim, chega e, cara, eu tive muito amigo, muito colega que a polícia revistava. Assim, ó, eu não tomava não tomei revista porque é aquela história, começa que é branco, né? Mas assim, tu chegava, era comum, o pessoal falou, não sei o que, e tava andando de boa, fui revistado, cara, era muito estranho, e eu demorei a entender, porque, por um lado, sim, viver numa bolha, ter sorte, ser privilegiado, aí às vezes a sorte é só nascer com a história com a cor de pele certa, o tom de melatonina certo. Puta que pariu, né? Enquanto esperamos o senhor Gian, vamos tentar achar outra coisa, que o Gian até me silenciou. Olha que absurdo. Silenciou no caso lá para. Isso aqui tem que compartilhar com. O Gian tem que compartilhar o vídeo. Isso é legal. Isso é muito legal. Vamos lá, né? Tá tendo agora os Estados Unidos, a terra da liberdade, o sonho americano, que inclusive ele vem definhando há algum tempo, né? Quando a gente pega em Max Payne, para quem não conhece o joguinho do Max Payne, por favor, não, filme horrível.
mas tem toda uma questão do o sonho americano, ser casado, obviamente, dentro de uma família heterossexual, uma criança, uma casa própria, que também tá difícil lá, porque a galera faz refinanciamento em cima de refinanciamento, com uma cerquinha branca, né, em volta. Aí é só piegas. O que que acontece? Os Estados Unidos agora está com o Trump, o seu. Cara, eu não posso dizer que ele é maluco, ele não é maluco, ele não rasga dinheiro, mas ele. A conversa que tem aqui em casa é que ele é uma criança birrenta, né, mimada, que é as vontades. Parece que antes ficaram rindo que ele falava das coisas, quando ele ia construir um muro lá com o México, coisa. Então agora ele pegou e resolveu assim: eu vou fazer o que eu quero, não sei o quê. E ele tá zoando com os imigrantes, tudo, né? Cara, mesmo quem não é ilegal, ou se tem toda uma documentação bacana, ele tá proibindo. A gente tem um caso recente de um bailarino brasileiro, né? Que ele pegou, ele trocou de empresa, que ele trabalhava, coisa. Ele conseguiu ir para uma escola de balé de Nova York ainda mais foda. Ele já morava nos Estados Unidos, tudo, só que ele tem visto de trabalho. Então, esse visto mudou de empresa. Primeiro, entra aquilo. Não aceitaram. Também está tendo o caso de várias, mais ou menos, segundo os dados, né, 70% de colheita dos Estados Unidos, não vou dizer que é de todo o país, é de uma região específica, geralmente é Texas, tá? O que é próximo com a fronteira com o México. O que que acontece? 70% da mão de obra sumiu. Por quê? Porque são muitos imigrantes, infelizmente legais, né? E aí agora os fazendeiros, o agronegócio estadunidense, tá putaço com o Trump, tá reclamando que, tipo, cara, se continuar assim, basicamente 70% da produção vai apodrecer. E aí entra uma questão que até o Trump estava, não, mas eu vou pegar. Realmente, tem muita gente que. Ele usa uns termos bonitinhos para dizer assim, é uma galera que vale a pena a gente explorar o trabalho e pode ficar nos Estados Unidos. E falei tudo isso para chegar numa notícia, né? Homem que salvou menina de 9 anos de ataque de tubarão nos Estados Unidos é preso por ser imigrante legal. Assim, se você está nos Estados Unidos e está acontecendo um caso desse, há uma escolha moral aí. Sabe aquela história de tu mudar o trilho do trem, mata uma pessoa ou mata não sei quantas? Talvez aí a gente tenha uma escolha moral, ser deportado ou salvar uma criancinha. E é isso que a gente tem que, infelizmente, coloca assim, né? Porque a gente compara essa notícia com uma outra que foi da França, há um pouquinho antes de quando que a notícia na França. Eita, isso aqui, 2018. Enquanto nos Estados Unidos um cara salva uma criança e ele é preso, na França, tudo bem que pode ter mudado já a política nesse meio tempo, né? O cara, não, se quem não lembra, né? Foi um imigrante que escalou, se quiser, essa é a chamada. Imigrante que escalou o prédio para salvar criança em Paris ganha cidadania francesa. Ele é um senegalês, estava na França andando, viu uma criança pendurada numa sacada. O cara não pensou duas vezes. Ele pegou e foi escalando, tal como um Homem-Aranha, né? Um amigão da vizinhança, para salvar a criança. E ele, felizmente, uma criança de 4 anos, ele salvou. E aí, o que que aconteceu? O legal foi isso. Ele, pô, salvou a criança. Chegou o presidente na época, que era o Macron. E, gente, eu nem tô defendendo o Macron. Mas ele olhou assim, cara, deram cidadania para ele, deram medalha e ele ganhou ainda um trabalho no Corpo de Bombeiros. É isso. Então, olha que bacana, né? E aí a diferença.
Então, só para falar assim, se você tiver com um dilema moral nos Estados Unidos, então, eu fico com medo que escolha que você vai ter com o trilho do trem, né? É isso. Ô, Jean, seu safado, tu vai aparecer ou não? Vadia do caramba, né? Amo ele. Mora no meu coração.